Olá, pessoal. Fala Pública Podcast. Tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios MediaCast by Sam, o nosso subsecretário de Assistência Social do município do Rio de Janeiro. Rapaz jovem, muito bem, assim, preparado, lindo. Eu sou suspeita de falar que ele é filho de um grande político, uma referência no nosso estado do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil. E eu tenho muito orgulho de dizer que Léo Lupe é o nosso entrevistado aqui. Léo, muito prazer em conhecê-lo pessoalmente, já ouvi muito falar de você, nós já trabalhamos juntos na Alerj, e é uma honra poder te entrevistar aqui no Fala Pública Podcast do dia de hoje. Eu que te agradeço, Flávia. Parabenizar aí pelo podcast. É muito bom ter um podcast falando de política estadual, de política do Rio de Janeiro. E para mim é um prazer estar aqui hoje podendo me apresentar, falar um pouco do nosso trabalho na assistência social. E obrigado pelo lindo, pelo elogio e pelo preparado também. Eu sou suspeita de falar. Pessoal, eu vou ler aqui só para vocês terem ideia, um pouquinho do currículo dele, que é extenso, mas eu tenho muita honra de falar aqui para vocês, porque eu acho que é bacana a gente colocar aqui na nossa entrevista quem é o nosso entrevistado, para vocês terem noção da qualidade do nosso entrevistado, do quanto que ele é, como eu disse anteriormente, do quanto que ele é preparado. A qualificação, pessoal, é muito importante para um político jovem. Por quê? Porque ele faz a diferença no local. Então vamos lá. Léo Lupe é jornalista, formado pela UFRJ, pós-graduado pela UERJ em Sociedade Política, não é isso? Tornou-se presidente municipal do PDT nesse ano. Ele, além disso, atua como presidente da Fundação Leonel Brizola. Olha que responsabilidade, hein? Tão jovem, já trabalhando nessa responsabilidade aqui. Ocupou o posto de secretário nacional de comunicação, também da Fundação Leonel Brizola, e é vice-presidente nacional da instituição. Olha quanta coisa a gente tem para falar hoje aqui. E pela Secretaria de Assistência Social, a gente não poderia deixar de mandar um grande beijo, um abraço para a nossa querida secretária, delegada Marta Rocha, que ele é o braço direito dela, a gente não pode nunca afastar um do outro, porque eles trabalham muito todos os dias, né, Léo? E também falar um pouquinho dos programas da pasta dele. E eu queria, Léo, começar falando um pouquinho de política pública, como um pouquinho dessa política da assistência social do Bolsa Família, do BPC, do CadÚnico. Como é que vocês trabalham isso dentro da Secretaria de Assistência Municipal no Rio de Janeiro? Fala um pouquinho. Bem, eu vou começar só me apresentando um pouco, né? Claro, Aproveitando que você falou um pouco aí do currículo. Mas para além do currículo, né, eu acho que é importante falar um pouco assim da nossa trajetória de vida, claro. por que que eu estou aqui. Eu costumo dizer, eu tenho dito, Flávio, eu sou filho de um jornaleiro e de uma jornalista. E eu vou explicar, porque muita gente conhece meu pai, Carlos Lupe, que hoje é presidente nacional do PDT, mas não sabe da história dele, que ele começou como jornaleiro. O pai dele tinha uma banca de jornal, gerenciava uma banca de jornal em Ipanema e faleceu quando meu pai tinha 15 anos. E aí ele tinha a mãe, tinha duas irmãs e começou a ser arrimo de família. E o Brizola tinha voltado do exílio, ali em 1980, e se hospedou num hotel em Ipanema. E aí o Brizola ia ali, né? Era a banca de jornal mais próxima de onde o Brizola estava hospedado. Então todo dia o Brizola ia ali e conversava com meu pai. Dali surgiu uma relação de amizade. E o meu pai já conhecia, já admirava o trabalho do Brizola. Uhum. E pediu, na época, o Brizola começou a fundar o PDT, o Partido Democrático Trabalhista. Então meu pai vendia o jornal e já convencia as pessoas a assinarem ficha de filiação Olha que legal. para conseguir Aos 15 anos de idade. fundar o PDT, ali com uns 15, 16 anos de idade. Então, meu pai foi braço direito de Brizola desde a fundação do Olha que PDT bacana. até a morte de Brizola. E a minha mãe, jornalista, trabalhou como assessora de imprensa do Marcelo Alencar, Uhum. trabalhou com Darcy Ribeiro, e meus pais se conheceram exatamente nesse processo de fundação do PDT. Então, eu nasci na política mesmo. Você não tem como negar que o berço é político, né? Eu nasci na política Que e desde legal. novo eu já me interessava mesmo, assim. Eu pedia para ir nos eventos, nas Bacana. atividades. Eu gostava de assistir horário eleitoral quando criança, eu imitava os candidatos. Todo mundo acha um saco, né? Assistir horário eleitoral, todo mundo muda de canal, mas eu gostava de assistir, eu me divertia. E acabei sendo influenciado ali também pela profissão da minha mãe de seguir a carreira de jornalismo, Uhum. de escolher o jornalismo. Eu sempre fui muito nerd na escola. Então, eu gostava muito de escrever, gostava muito de acompanhar as notícias.
Então, eu escolhi o jornalismo, trabalhei um pouco como jornalista cultural, trabalhei na própria Sapucaí, cobrindo desfile de escolas de samba. Entrevistei Martinho da Vila, Olha, Alcione, Arlindo Cruz, tive coisas referências. bem interessantes ali que eu fiz. E ali na faculdade eu já comecei a me envolver politicamente, fui do centro acadêmico, do meu curso. Então eu já estava ali sendo levado para a política, querendo ou não, embora eu nunca tenha sido pressionado pela família a seguir a carreira política. As minhas duas irmãs não seguiram essa carreira. Mas eu me interessava de fato, e quando eu fui me amadurecendo, eu fui vendo a necessidade da gente se envolver mais Mais um pouquinho. politicamente aqui, Uhum. diante de tantas injustiças, desigualdades no nosso país. E eu me considero um militante, antes de ser presidente municipal do partido, antes de estar como subsecretário de assistência, eu sou um militante do PDT. Muito Eu bom. acredito muito na causa brisolista, na causa trabalhista. E aí tive a oportunidade, como você falou, de trabalhar um pouco na LERJ com a deputada Marta Rocha, Uhum. ali em 2019. Depois trabalhei na campanha dela, que ela foi candidata a prefeita do Rio, em Uhum. 2020. Foi uma experiência também muito importante ali para mim. Trabalhei muito na área de comunicação ali, redigi notas importantes da campanha. Então fui tendo esse aprendizado nas campanhas eleitorais. Trabalhei na campanha do Ciro Gomes em 2022. Coordenei a campanha do Ciro Gomes aqui no estado do Rio, Bacana. as ações de campanha. Então, fui da Fundação Leonel Brizola, como foi falado aqui, tive essa experiência na Fundação Leonel Brizola em Brasília. Então, eu venho de toda essa bagagem política e agora, desde janeiro de 2025, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar na Secretaria Municipal de Assistência Social, Uhum. junto com a secretária Marta Rocha, continuando essa parceria que a gente já tinha iniciado desde lá de trás. Eu tenho 28 anos, vou fazer 29 esse ano. Jovem, jovem. Nosso vice-prefeito fez 30, recém vi. completou 30 anos, né? Então a gente de fato está vendo a juventude ocupando a política. muito Tem bom vários isso. secretários jovens Isso. hoje em dia Bacana também, né? demais. Então eu fui convidado para estar como subsecretário de Relações Institucionais da Uhum. assistência e eu faço meio que a integração ali, penso grandes eventos e penso alguns projetos especiais da Secretaria de Assistência. A assistência é um mundo, né? É um mundo. Uhum. São 10 coordenadorias, Eu vi. são mais de 47 CRAs, então assim, Não é tem questão da limite. população em situação de rua, que é uma questão muito séria em todo o país. São os Exatamente. conselhos tutelares, que também estão no guarda-chuva da assistência. Então, a assistência é um mundo. E assim, o que eu tenho feito no meu trabalho tem sido principalmente pensar a questão do cadastro único. A gente começou a fazer a ação do CAD móvel. E aí, explicando para quem está assistindo, cadastro único é a porta de entrada para qualquer benefício social. Então, quem recebe Bolsa Família, quem recebe BPC, algum tipo de benefício, programa Pé de Meia do governo federal para estudantes, todos esses benefícios, a pessoa tem que estar cadastrada. No E CAD quem faz o único. cadastro é a prefeitura, são as prefeituras. E aqui, no caso, Isso é é a nossa fundamental. Secretaria Municipal de Assistência Social que faz esse cadastro. E aí a gente tem o atendimento nas agências, nas centrais de CAD Rio. E essas agências, só te interrompendo, Léo, essas agências, elas são regionais? Isso, são 10 agências Perfeito. espalhadas pelas 10 coordenadorias de território. Uhum. E tem o agendamento, que agora é semanal, mas ainda assim a demanda é muito grande. Então a gente começou a realizar o CAD móvel, em que a gente tira os nossos profissionais das agências, dos CRAs, a gente leva eles para uma escola, para uma igreja, algum lugar mais próximo da Da comunidade. comunidade. E ali naquele dia faz sem agendamento que as pessoas possam, com limite de senhas, Claro. obviamente, mas que as pessoas possam ser atendidas. Então a gente começou a fazer isso em abril do ano passado, já faz mais de 6 mil atendimentos, é muito importante. É muito importante, inclusive, esclarecer mais sobre esse serviço. Muita gente conhece o Bolsa Família, né, que é um Claro. programa muito importante, mas são mais de 30 benefícios sociais que as pessoas podem acessar através Olha, do CAD único. eu acho interessante, Léo, você trazer essa informação para a gente. Por quê? Porque isso é só no município do Rio de Janeiro que você está falando. Isso, na cidade do Rio. Na cidade do Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, você está trazendo aqui essa informação de mais de 30 benefícios que a pessoa pode ter só com cadastro no CAD único. Então, a secretaria está trazendo o serviço móvel desde o ano passado, né? Isso. E fora as agências que você tem a possibilidade de agendamento. E esse agendamento é feito através de onde? O agendamento pode ser pelo telefone 1746, que é a Isso. central de atendimento Perfeito. da prefeitura, ou pelo site.
Certo. E aí ela faz o cadastro no CadÚnico, e como é que ela fica sabendo se está tudo ok, se está com pendência, alguma coisa? Tem retorno ou ela tem como acompanhar aquilo dali? Sim, ela pode acompanhar com os nossos profissionais no CRAS. É muito importante falar do CRAS, assim, né? O Isso. CRAS, muita gente não sabe o que que é um CRAS. Eu brinco que quando eu cheguei na assistência, parecia às vezes uma sopa de letrinhas. Porque é CRAS, CREAS, SUAS. E o CRAS, ele é a unidade de referência na ponta da assistência social. E lá você tem as assistentes sociais, você tem ali as pessoas que vão fazer direcionamento Dos dos serviços. serviços, então, de acesso a direitos, como educação, como saúde, e também dos benefícios sociais. Ali a gente faz o acompanhamento. É claro que o Bolsa Família, esses programas, eles são São programas do governo federal. Isso. Então, quem concede o benefício é o governo federal. Importante falar isso. A gente faz o cadastro e quem Uhum. concede o benefício é o governo federal. Ponto, CRAS. É o CRAS e as centrais de CAD Rio. E aí, os demais serviços que a prefeitura dali do CRAS, ela consegue te oferecer, quais são? São os serviços de saúde. Sim, a gente tem um serviço de convivência também, que eu Uhum. acho que é importante falar. Ah, É o serviço de convivência com crianças e adolescentes e hum, também com idosos. Para exemplificar um pouco o que é isso, eu vou ilustrar com um isso. exemplo de uma senhora que eu conheci ali do Morro do Cantagalo. Ela era atendida pelo CRAS do Cantagalo Uhum. e ela tinha perdido o filho, baleado, e ela entrou em depressão. E ela queria tirar a própria vida. Nossa. E aí, no CRAS, através do serviço de convivência, que nada mais é do que um local em que ela encontra outras idosas ali da comunidade, em que tem serviços, seja atividades esportivas, atividades de lazer, atividades culturais, ela começou a se interessar por literatura, começou a escrever poemas, ela começou a Olha. escrever poemas sobre essa vivência dela. Então ali ela encontrou uma rede de apoio, outras pessoas, né? Uhum. Suporte. Amigos, suporte Uhum. psicológico, Uhum. acolhimento. E Uhum. encontrou também um hobby, uma arte, né, também. E aí conseguiu com essa pessoa com que ela não tirasse a vida e continuasse dentro do suporte da própria prefeitura, né? Sim, esse trabalho da assistência social, então, Ele é contínuo. é contínuo, é um É trabalho isso de que a gente acolhimento mesmo da população que mais precisa. Eu costumo dizer que é a última porta, né? Depois que a pessoa já passou pela educação, talvez não conseguiu ter acesso a uma educação formal, Uhum. ou já está com algum problema de saúde, a assistência social é para a pessoa mais vulnerável, é a grande rede de proteção social mesmo. E dentre os programas que mais a gente tem dentro da Secretaria de Assistência Social do nosso município, o que mais que você pode falar um pouquinho, Léo? Eu falei aqui dos benefícios sociais, são muitos Uhum. do governo federal, Uhum. mas tem um programa que foi lançado pela Secretaria de Assistência Social em outubro do ano passado, que é o Cartão da Primeira Infância Carioca. O Cartão da Primeira Infância, ele é destinado para mães que não estão recebendo o Bolsa Família, mas que têm o perfil para receber o Bolsa Família, mas que por algum motivo ainda não foi concedido para elas. Então a gente identificou essas famílias que estavam precisando desse benefício. E aí elas têm e aí é um benefício de R$ 200, um cartão de R$ 200 para alimentação das crianças de 0 a 4 anos. Então foram 30 mil famílias beneficiadas Nossa, na que cidade do Rio de legal. Janeiro com esse benefício. E como é que vocês fazem essa identificação, Léo? Vocês têm, comparam dados entre o CadÚnico e outros dados de regionais? Como é que vocês conseguem identificar que essas pessoas estão realmente precisando daquele valor de R$ 200? Como é que a secretaria tem essa informação? Porque é muito curioso, né? Poxa, tudo bem, não ter o Bolsa Família é fato, você consegue identificar, mas como é que você consegue ter esse diagnóstico dessa família que tem essa necessidade? Como é que vocês chegaram até ali? Como é que vocês identificaram? Como é que a secretaria tem essa possibilidade? Então, o cadastro único. Pelo CadÚnico, CAD único, vocês têm essa que está referência por ali. completando 25 anos, inclusive Legal. esse mês. É até uma Aí, informação que eu tive. O cadastro único completa 25 anos. Foi criado ali, pensado muito pela socióloga que foi primeira-dama do Brasil, a Ruth Cardoso, porque para pensar um cadastro único para todos os programas sociais. isso é legal você falar. Então, através desse cadastro, você tem os dados, você tem um raio-x É social da população, aqui no caso da nossa Uhum, cidade. uhum. Então ali a gente identificou que tinham mães que tinham ali renda ali de até R$ 218 por pessoa, que tem o perfil crianças ali de 0 a 4 anos, que tem o perfil para o Bolsa Família, mas que estão na fila, algumas estão há 2 E anos não na fila e ainda conseguiram. não conseguiram o benefício. E aí o prefeito Eduardo Paes, a secretária, a nossa gestão, a gente identificou que a gente precisava dar algum auxílio para essas famílias, principalmente, e aí a gente decidiu
focar de 0 a 4 anos, que é o início de vida das crianças, que elas precisam se alimentar muito bem nos primeiros anos de vida, porque senão isso vai comprometer e o a fome tem crescimento pressa, saudável né? delas. Exato. Eu te fiz essa pergunta, Léo, justamente para levar para quem está aqui nos assistindo, para quem está nos ouvindo, da importância de você comparecer ao CRAS e fazer o CAD único, fazer o seu cadastro. Porque às vezes a pessoa não acredita nas redes de apoio, não acredita nos serviços oferecidos pela nossa administração pública. E hoje você traz aqui para a gente essa informação que, para muitos, pode não ser nada, R$ 200, mas para quem tem fome, como eu disse, tem pressa. E é importante que o nosso governo municipal, ele está fazendo o seu papel. E é mais importante ainda que a gente leve a toda a população qual é a função principal dele, é levar pelo menos o mínimo de dignidade humana a quem está lá na ponta de 0 a 4 anos, são essas famílias, né? Sim. E principalmente, Léo, eu queria que você falasse dos demais programas que você, dentro da nossa pasta de assistência social, como a gente falou brincando no início, ela não tem fim, né? Quais são os outros programas que vocês mais atuam hoje? A gente fala do programa que eu acho que é um dos assim, mais combalidos, que é do morador de rua, né? O que vocês conseguem fazer por essas pessoas hoje? De políticas públicas, o que a gente consegue oferecer? A assistência social tem abrigos, né? Tem unidades de reinserção No social município do Rio no de município Janeiro. do Rio, tem diversas, então assim, e tem várias modalidades. Tem os abrigos, tem as unidades de reinserção social, tem os albergues, que é um modelo em que a pessoa dorme, mas a pessoa sai durante o dia. Então, e tem o Centro Pop também, que faz esse acolhimento. E o próprio CREAS, o CREAS é um lugar destinado para pessoas que foram vítimas de algum tipo de violência. Então, também mulheres que foram vítimas de violência doméstica, mas também acaba sendo um ponto de referência para a população em situação de rua. Então, nessa gestão, por exemplo, foi inaugurado um novo albergue, um albergue em Realengo, ali com mais de 200 vagas para a população em situação de rua. E a gente tem, por exemplo, o albergue LGBT David Miranda, que fica aqui no centro da cidade do Rio, que é um albergue destinado especificamente para essa população LGBT, transexual, muitas vezes está na prostituição e que está ali precisando de algum acolhimento. É um albergue destinado para essa população. Então a gente tem esse diálogo assim também com outras pastas, né, com outros serviços. A gente tem um diálogo com a própria SEDES, que é a Coordenadoria de Diversidade Sexual da Prefeitura do Rio. E aí tem o projeto Garupa, que é um projeto feito em parceria com a assistência social, em que você tem pessoas transexuais atuando nos equipamentos da assistência, nos CREAS, para atender a população LGBT que for buscar esse serviço. Ou seja, você trata de igual para igual. Isso. Isso é que é bacana, né? Porque você consegue identificar o público mais facilmente, não ter aquela entre aspas, discriminação inicial, né? Exatamente, porque é muito preocupante, né? A pessoa buscar o serviço, ser discriminada, ser maltratada e aí não buscar mais o serviço público. Exatamente. E a gente vai iniciar agora ainda nessa gestão, a gente vai iniciar uma capacitação, uma formação dos nossos profissionais da assistência para atender a população LGBT. Porque a gente entende que isso é uma necessidade, né? Ter esse bom atendimento exatamente para não acontecer isso. Da pessoa buscar o serviço e ser mal atendida, que pode acontecer por conta da discriminação ou às vezes por desinformação. E não só com a população LGBT, eu acho que é muito ruim a pessoa ser mal atendida em qualquer lugar no serviço público. A gente não pode deixar isso acontecer. É muito difícil, né? Léo, você é um dos que luta mais pela continuidade do programa de escolas do tempo integral, né? Fala um pouquinho sobre essa sua luta, que a gente sabe que quando os CEPs começaram, né, lá em Leonel Brizola, era um orgulho muito grande para as mães deixarem suas crianças nos CIEPs, né? E você hoje luta para que isso volte, né? O que você está buscando resgatar com isso daí? Além, obviamente, da qualidade do ensino, mas através de que você está fazendo isso? Eu falei aqui no início que eu sou brizolista, né? E, gente, o Leonel Brizola, quando ele governou o estado do Rio, na década de 80, com o Darcy Ribeiro, que foi secretário de Educação, eles fizeram um projeto dos CIEPs, construíram 500 CIEPs, que a população batizou de brizolões. Isso. Todo mundo conhece como brizolões. Que eram escolas em tempo integral, mas eram mais do que isso, né? Era um centro de cidadania. Então a criança não ficava ali só estudando português e matemática o dia inteiro. Tinha esporte, tinha lazer, tinha atividades culturais, tinha a figura ali de recreadores, você tinha biblioteca, tinha teatro, alguns tinham até piscina.
Então, realmente, eram escolas referência para a população. E era em tempo integral, que é a grande diferença que hoje não existe mais no Rio de Janeiro, né? Não. De fato, que fique aí um turno de 10 horas, que é o ideal. Eu entendo que é o ideal para que os pais possam trabalhar tranquilos, né? Deixando os filhos sendo cuidados pelo Estado. Os filhos sendo cuidados pelo Estado com alimentação, com refeição, com ensino. Eu fico imaginando, se não tivessem destruído esse projeto da educação em tempo integral, quantos jovens poderiam ter estudado, né, nos CIEPs e ter seguido por um caminho diferente. Porque se o jovem não está na escola, ele pode estar muitas vezes nas ruas e sendo levado por outros caminhos. Eu te perguntei porque se a Fundação Leonel Brizola ela está fazendo algum movimento para que isso volte, se tem alguma campanha junto ao governo, alguma coisa para que isso volte. Tem alguma movimentação nesse sentido? Essa é a nossa defesa. Assim que o Brizola deixou o governo, os governos posteriores não deram continuidade Exato. ao projeto como foi pensado. Os prédios continuam, inclusive é um exemplo de que foram prédios muito bem construídos. Estão de pé até hoje. Embora alguns estejam muito depredados pelo Estado. Mas não existe mais a educação em tempo integral e todo esse modelo de cidadania que havia sido pensado lá atrás, com atendimento médico, com psicólogo, isso já na década de 80. O Brizola já estava pensando nisso. E a gente, enquanto partido, a gente defende muito o resgate disso. A gente defende. Então, quando a deputada Marta Rocha foi candidata a prefeita do Rio, isso era uma das principais bandeiras da campanha dela, resgatar o ensino em tempo integral. E agora, enquanto Fundação Leonel Brizola, né, enquanto militantes, né, eu estou lançando também uma campanha. Perfeito. Né, que é o riodefuturo.com.br/educação. Educação aí sem acento e sem cedilha. riodefuturo.com.br/educação, que é uma campanha para mobilizar a sociedade civil. A gente mobilizar a sociedade civil em torno da volta do ensino em tempo integral no estado do Rio de Janeiro. E não só o ensino em tempo integral, mas essa ideia de educação integral, com a criança ali o dia inteiro na escola, com refeição, mas também aprendendo alguma arte, tendo atividades culturais, esporte, um aprendizado completo, né? Claro. Porque é assim nas escolas particulares. Hoje, qualquer pessoa que quer matricular um filho numa escola particular Horário integral. de referência é horário integral, vai aprender mais de 2, 3 idiomas, vai ter aulas de música, vai ter várias atividades. Então, se é assim para quem tem condições de pagar uma escola particular, precisa ser também assim na escola pública. O Brizola foi muito criticado quando criou o CIEP, porque o CIEP de fato era caro, tinha piscina no CIEP. E as pessoas criticavam por ser um projeto muito caro. E aí ele dizia, gente, caro é a ignorância. E ele dizia que assim, a gente só vai ter uma sociedade, um país diferente quando o filho do pobre estudar numa escola nas mesmas condições que a do filho do rico. Exatamente. Eu te fiz essa pergunta justamente porque eu fiquei sabendo dessa campanha do PDT, da Fundação, e eu coloquei aqui para que você possa externar isso, para que as pessoas saibam da preocupação que ainda temos até hoje com a educação, né? A gente saiu, gente, desse modelo de referência que foi pensado lá atrás pelo Brizola e Darcy Ribeiro para um estado hoje o Rio de Janeiro está em penúltimo lugar no IDEB. O IDEB é o Índice de Desenvolvimento de Educação, que basicamente mede a qualidade do ensino de português e matemática nas escolas estaduais. E o estado do Rio está em penúltimo lugar, está quase na lanterna. Então eu acho que isso é muito preocupante. E a gente teve também aí a questão dos recursos do Fundeb. O Fundeb estava previsto aí mais de 100 milhões para serem destinados ao estado do Rio, e aí só precisava ser votado na Alerj, né, o ICMS educacional. O governo precisava ter um arcabouço desse projeto para ser votado e ser aprovado, com as regras, para que fosse aprovado, e aí o Fundeb destinaria mais de 100 milhões de reais para serem destinados para a educação dos municípios do estado do Rio. E aí o estado do Rio foi o único que perdeu simplesmente porque não foi feito esse projeto. Eu fico muito triste diante de você, porque apesar de eu trabalhar lá, isso foi uma luta muito grande de alguns parlamentares e que infelizmente não prosperou, né? E nós vemos hoje a luta desse lado de cá que vocês estão fazendo pela continuidade, pelo exemplo, né, da educação de tempo integral, que eu creio que tenha sido a maior referência que nós tivemos no nosso país e pelo menos daqui no Rio de Janeiro que deu certo, né? Leonel Brizola deixou esse legado e que não souberam aproveitar. E a educação é a base de tudo, Sem né? dúvida. A educação é que pode realmente transformar vidas. O Darcy Ribeiro tinha a seguinte frase: temos que construir escolas para não construir presídios.
Então, se a gente tivesse a continuidade do projeto dos CIEPs, como foi pensado lá atrás, talvez a gente não tivesse essa situação atual da insegurança e da violência no estado do Rio, em que muitos jovens são cooptados por crime Sem organizado. dúvida, sem dúvida. Ô, Léo, voltando um pouquinho para a pasta da subsecretaria lá de assistência social, o que mais de políticas públicas vocês estão trabalhando durante esse ano lá dentro? O que mais que você e a deputada Marta Rocha, nossa atual secretária, estão trabalhando para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas menos favorecidas? Acho que a questão aí da segurança alimentar, né, que basicamente é a fome. A fome tem Uhum, pressa. muita. É muito importante. Então a gente tem esse cartão da primeira infância, que foi um grande projeto lançado, mais de 30 mil famílias da Uhum. cidade do Rio de Janeiro sendo beneficiadas. Foi um projeto pensado, como você disse, é R$ 200, pode parecer pouco, mas faz uma diferença Para quem tem fome, muita na vida dessas diferença. pessoas, porque é o Sistema Único de Assistência Social. Da mesma forma que tem o SUS, tem o SUAS, e que é um sistema que precisa ter ali o governo federal, o governo estadual e o governo municipal também dando a sua contribuição. Sim. Então, esse cartão faz a diferença na vida das pessoas. A gente tem alguns projetos também, como o Banco de Alimentos, que a gente tem 2 bancos de alimentos na cidade do Rio, um no Caju e um na Cidade de Deus. Como é que eles são? Eu vou explicar como é que é Explica aí, o por Banco de favor. Alimentos. Alguns supermercados jogam fora alimentos que estão ainda em estados próprios para consumo, Uhum. mas que não estão mais estéticos. Então, às vezes, aquela fruta que está um pouco manchada, aquela banana que está um pouco manchada, que está própria para consumo. Então, a gente tem, inclusive, na secretaria, a gente tem nutricionistas que trabalham na Olha. secretaria e que fazem análise desses alimentos para que esses alimentos estejam aptos para consumo. E aí, em parceria com redes de supermercados, fazem a destinação desses alimentos, principalmente legumes e verduras Uhum. e frutas, para a população ali do Caju e da Cidade de Deus. É um projeto que foi iniciado já e a gente inaugurou agora mais um na Cidade de Deus. A secretaria, ela prepara essa comida e distribui? Ela distribui os alimentos e os nutricionistas também ensinam as famílias a pensar receitas também com esses alimentos. Que legal, Léo. Isso tudo pela assistência social. Quer dizer, olha quanta coisa a gente fica por fora sem saber do quanto que o governo vem trabalhando e a gente não enxerga, né? E você vê um banco de alimentos em parceria com uma rede de supermercados, que é uma coisa parecendo tão simples, né? Porque a gente vê tanto Tem desperdício, muito desperdício de alimentos. né? A gente é um dos maiores recordistas de desperdício de alimentos. Eu acho que no país, o Rio de Janeiro e o São Paulo são os maiores, né? E hoje a gente sabe que temos parcerias que a gente pode contribuir para essas famílias menos favorecidas, né? Sim, sim. E fora esse trabalho que vocês têm de alimentos, que mais que a gente tem dentro da pasta de vocês que hoje está sendo trabalhado com maior orgulho dentro de lá do trabalho da assistência? Passou agora o carnaval, né? Eu acho que é Uhum. interessante falar do trabalho da assistência no carnaval. Como é que foi Teve isso? bastante coisa também. A gente tem na assistência os conselhos tutelares. Dentro do carnaval? Os conselheiros tutelares são eleitos, né? Sim. Mas eles fazem parte também da assistência social. Os prédios dos conselhos tutelares fazem parte da assistência e é a nossa responsabilidade. E a gente tem um conselho municipal da criança e do adolescente. Uhum. E aí, no carnaval, a gente identificou, isso foi identificado, né, que existe um aumento do número de violências, de abusos com crianças e adolescentes no período do carnaval. Então, a gente já iniciou uma campanha de conscientização, foi feita uma grande campanha de conscientização em aeroportos, nos terminais, Rodoviária. na rodoviária, de conscientização sobre isso. Mas, para além de campanha, a gente foi muito além. A gente fez também ali no Sambódromo, a gente tinha Um stand? um stand da Eu assistência vi. social em que fazia o impulseiramento das crianças. Isso é muito Legal, importante, porque isso é feito não só no carnaval, mas em grandes eventos Sim. que tem uma presença grande de crianças. Uhum. Porque as crianças podem se perder, Uhum. certo? Então é importante fazer esse impulseiramento, colocar ali o nome do responsável, telefone, e é a assistência social que faz esse trabalho. Olha que Muita gente bacana. também não Não imagina sabe, que é papel da assistência fazer não isso. imaginaria isso. E foram mais de 11 mil crianças aí 11 contando mil todo o carnaval, todos os dias de desfile, no desse Sambódromo, carnaval agora de desse 2026. último carnaval. 11 mil? 11 mil Olha crianças. quanta gente. Tinham muitas crianças estrangeiras, inclusive, porque vieram Nossa. muitos E turistas aqui. você não tem, assim, noção do quanto da importância desse impulseiramento, Léo, para nossa segurança, né? Por conta justamente do tráfico infantil das crianças durante o carnaval, que ele também é grande, né? Uhum. Do desvio dessas crianças das famílias, do roubo,
né, dessas crianças. Isso tudo sob o guarda-chuva de vocês. Isso. E mais um ponto. A gente fez pelo segundo ano, nessa gestão, um ponto de acolhimento, uma central de acolhimento, numa escola ali próximo do Sambódromo, para os filhos dos ambulantes. Ah, eu vi. Das Fala um pouquinho pessoas que sobre iam isso, foi muito trabalhar no legal. carnaval. Exatamente. Isso foi agora, começou agora, né? Isso. Esse É o ano foi o segundo ano. segundo ano que nós Isso. fizemos isso. Fala um pouquinho Uma sobre esse central de É o acolhimento. programa? Isso. A gente fez em parceria com uma escola, a EDI Raquel de Queiroz, que fica bem ali próximo eu do vi. Sambódromo. E ali, os filhos dos ambulantes, né, puderam ficar ali desde 6 da noite, que é mais ou menos ali o horário que começa o movimento ali do carnaval, até 6 da manhã, que é o Olha. final dos desfiles. Que é ali com alimentação, com refeição, com as assistentes sociais acompanhando, com lazer, com atividades recreativas, né, desenhando, pintando, podendo ter ali, estar bem cuidados e os pais poderem trabalhar tranquilos com os filhos sendo bem cuidados. Caramba. E isso começou porque alguns anos atrás teve um caso de uma criança Eu lembro. que foi atropelada por um Isso, carro alegórico. isso. Porque no carnaval, tanto na Sumiu. concentração, na dispersão, é aquela confusão ali, e a criança estava sozinha, se perdeu dos seus pais, e foi atropelada por um carro alegórico. Então, esse trabalho é mais importante do que possam imaginar. Claro, Olhar claro. para as crianças, né? Os filhos dos ambulantes, ali naquela região tem muitas casas também. Sim. Olhar para aquelas crianças não fiquem soltas ali e sendo bem cuidadas. Eu acho muito legal você trazer essas informações, Léo, porque esse tipo de programa, esse tipo de acolhimento, a gente não vê. Isso a Globo não mostra. E eu acho legal porque traz a transparência, mais uma vez eu falo, do nosso serviço público, porque a gente oferece sim, e as pessoas falam, ah, mas não tem. Tem sim, é só você se informar. E aí agora a gente está sabendo daqui, olha, os ambulantes tiveram a possibilidade de deixar seus filhos em segurança, né, num local próximo dali do Sambódromo, para que pudessem trabalhar e voltar e pegar seus filhos. Isso tudo, volto a dizer, 0800, oferecido pelo serviço público e de uma maneira tal que pudesse dar visibilidade, principalmente ao o que a gente tem para oferecer de melhor até para o estrangeiro, que é o seguinte, olha, ele é ambulante, ele trabalha, mas o filho dele está aqui perto, não está largado, porque todo mundo vê o ambulante com o filho do lado, acha, ah, coitado, ninguém faz nada por ele, como você vê na rua, né? Porque muitas vezes não tem com quem deixar, né? Exato. E aí leva o filho pro trabalho ali na rua. Exatamente. E você vê crianças muito pequenas, ali soltas, e sim. criança, a gente sabe como é que é, corre, quando você vê, já sumiu. Exatamente. Então esse trabalho é um trabalho essencial, esse trabalho com as crianças e adolescentes. Léo, para frente, quais são as pretensões próximas da tua secretaria? Tem algum trabalho que vocês estejam desenvolvendo macro aí, que dependam ainda de algumas aprovações, ou vocês já estão implementando aí que sejam de grande volta? Ainda vão ter mais entregas de cartão Primeira Infância Carioca. Uhum. Então esse programa vai estar sendo ampliado, né? Uhum. E a gente está sempre pensando em melhorias para a rede, né? É uma rede muito grande, com muitos equipamentos. Porque, como eu disse, são 10 coordenadorias, que vai do centro até ali a região de Santa Cruz. Então a gente tem É muita gente. muitas unidades, muitos profissionais. E que, de fato, assim, a assistência social no país como um todo nunca é colocada em primeiro lugar no orçamento. Como é que pode, né? Então a gente precisa estar sempre olhando pela necessidade de melhorias nos equipamentos. Eu vim hoje, inclusive, aqui, antes de vir aqui para a entrevista, a gente fez a inauguração de um CRAS. Na verdade, o CRAS já existia e foi para um novo prédio, um prédio bem melhor, bem mais estruturado, ali no Jacarezinho, o CRAS Caio Fernando Abreu. Então a gente está dando ali condições melhores para os profissionais e para quem vai ser atendido pelo CRAS. Então é algo que a gente precisa estar buscando incessantemente, melhorias para a nossa rede. Porque a assistência social, infelizmente, não é colocada em primeiro lugar no nosso país. Aí, como é que pode, As pessoas cobram nas eleições a educação, a saúde, o transporte, a segurança. E as pessoas, eu tenho visto que a população, em grande parte, não sabe o que é de fato a assistência social. Ou acha que, no máximo, conhece o Bolsa Família, que é o programa mais conhecido, e não sabe o que ocorre num CRAS, o que ocorre num CREAS, não sabe todo esse trabalho que eu pude falar aqui um pouco hoje, essa versatilidade desse trabalho, essa transversalidade desse trabalho. Essa transversalidade é que envolve crianças, adolescentes, idosos, população LGBT, toda a população mais vulnerável. Então, assim, é muito importante a gente priorizar cada vez mais a assistência. Hoje, para vocês terem uma ideia, um governante ele é obrigado a gastar
um valor mínimo em educação e saúde, por lei, Uhum. né? Tanto a nível federal quanto a nível Estadual. estadual e municipal. Isso não ocorre com assistência social. Não tem Então, obrigatoriedade. existe um projeto, inclusive, no Congresso Nacional, Sim. que muitos deputados lá estão trabalhando por isso, para garantir um orçamento mínimo para assistência. Carimbado. E também para garantir o piso dos profissionais da Que assistência, que ainda não também não tem. existe. É que pode, né? Então, a gente ainda tem muitos desafios para consolidar a política de assistência no Brasil. Léo, falando em desafio, qual é o maior desafio hoje que a assistência social encontra com os moradores de rua? São pessoas que não têm dinheiro para voltarem para as suas residências, são pessoas que perderam suas casas por conta da pandemia, ou é o aumento significativo realmente do poder aquisitivo? O que que vocês conseguem enxergar nisso daí? Eu sei que isso é muito complexo, né? Mas de cara, assim, o que que vocês mais conseguem identificar? O que que vocês conseguem diagnosticar logo de cara, assim, nessas pessoas de rua? Porque o aumento é bem grande, né? De uma década para cá, houve um aumento muito grande da população Expressivo. em situação de rua, e são múltiplas as razões que levam Uhum, as pessoas às uhum, ruas, desde conflitos familiares, questões financeiras, vítimas de violência uhum. doméstica, questões do uso de algum tipo de droga. Então, são questões diversas e que muitas vezes, inclusive, Se mais se misturam. misturam, né? Então, são questões diversas. A gente tem parcerias com a saúde, a própria saúde tem equipamentos hoje voltados ao atendimento à população Uhum, em situação de rua também. uhum, A gente, como eu disse, tem buscado ampliar essa rede, ampliar, como a gente fez a inauguração do albergue de Realengo, com uhum. mais de 200 vagas, ampliar a abordagem. É importante dizer que a lei não permite a internação compulsória. Isso é muito Isso não é importante permitido falar. por lei, então você não pode Forçar. obrigar alguém a sair das ruas. Então, o trabalho ali da abordagem é um trabalho muito, muito importante de Convencimento. convencimento da Exato. população para levar a população até a rede, para Uhum, buscar esse acolhimento. E que nem sempre é fácil, mas é um uhum, trabalho necessário, difícil e que a gente confia muito nos nossos profissionais, né? A gente faz uma capacitação constante dos nossos profissionais, uhum. mas de fato é um desafio, é uma questão que eu imagino que seja um dos grandes desafios das cidades Grande. nesse século, nessa Uhum. década que a gente está aqui, seja um dos principais desafios, porque são múltiplas questões. Tem pessoas que vêm de outros estados para tentar a vida aqui no Rio de Janeiro ou de outros municípios do estado do Rio e que acabam, né, não conseguindo se encontrar um trabalho e ficando por aqui. Você tem pessoas que dormem, às vezes, na cidade do Rio porque são de outra cidade Exato. e têm algum trabalho aqui E não e não consegue voltar. compensa ou não tem dinheiro para pagar um transporte para ir em casa e voltar. Léo, eu te fiz essa pergunta justamente porque eu moro em Copacabana, vejo o trabalho constante da secretaria, não tem como negar, nós sempre temos ali eh, servidores, assistentes sociais vindo tentar trabalhar com aquele público morador de rua, mas eu vejo que o problema dali, pelo menos que eu enxergo em Copacabana, é o aumento do uso da droga. Nem sempre aquele morador ali, ele quer voltar para um abrigo, ele quer voltar porque ali a droga está muito fácil. Te fiz essa pergunta porque eu vejo o trabalho que eles têm. Tiram o cara, levam, ele vai para o abrigo, toma banho, se restabelece, se restaura, mas ele volta para o mesmo ponto e a droga, o crack vem se espalhando de uma forma agressiva, de uma maneira tal que não tem controle. E é um trabalho de formiguinha, né, e a gente vê, eles convencem, levam, e às vezes são famílias inteiras ali em Copacabana, e principalmente quando a gente tem eventos, na prévia desses eventos, é uma coisa absurda como eles descem dos seus locais de moradia, chegam a colocar colchões nas ruas, com crianças pequenas, e aí vem a Secretaria de Assistência Social, conversa, trabalha, os leva para o abrigo ou para algum local, no dia seguinte eles estão ali de novo. Então, quer dizer, é uma coisa que, como você falou, são diversas condições, não só a droga, mas eu acho que isso também, Léo, está dificultando muito a nossa cidade, é o aumento das drogas. Sim. Nós não temos hoje políticas públicas de controle das drogas, porque não adianta você tirar das ruas e não ter onde botar, porque a pessoa vai para o abrigo, mas ele insiste em voltar para a rua, porque a droga está mais fácil. Sim. E a pedra do crack, ela é muito barata.
Por isso, eu acredito que seja é uma questão, É um é um grande desafio. desafio que envolve a gente integração, porque a gente tem que Exatamente, não integrar depende aí só de a vocês. assistência social, a saúde, a segurança, a habitação, emprego, trabalho, emprego, mas também a questão da segurança para como é que essas drogas chegam, né, no nosso Exato, com uma estado. Como é facilidade. que a gente está vendo tantas drogas entrando no estado. Pois é, e eu falo isso com propriedade, porque eu vejo o trabalho de vocês, não é balela, não é conversa para boi dormir, é um trabalho incansável de principalmente no final do dia, à noite, restauram aquelas pessoas, carregam, conversam, e no dia seguinte eles estão ali usando a droga. É uma coisa, assim, absurda, porque o poder público está ali atuando, ali, tá, você está vendo. Tem muita gente que fala que o poder público não trabalha, a gente trabalha muito. Sim, sim, A sim. gente trabalha muito, mas o problema está justamente naquilo que a gente está colocando aqui, são as outras vertentes: saúde, educação, segurança, a própria questão da habitação, né. Vocês têm uma dificuldade muito grande também no controle habitacional, né. Sim, e nós temos um trabalho com essas pessoas que passam pela rede, de tentar reinseri-las na sociedade. Esse é Exato, o grande desafio. exato. E em alguns casos é possível, em outros casos, infelizmente, não obtém êxito. Então você vai ter ali, a gente tem interlocução com grandes, empresas que fazem. E vocês têm programas de Sim, tem inserção. programas de reinserção Quais são social. esses programas de Então, reinserção? os Fala um albergues, pouquinho. então, nossos abrigos, nossos equipamentos, conseguem muitas vezes conseguir empregos para pessoas que passaram ali pela rede, que estavam em situação de rua, e aí em grandes redes de hotéis, em Olha aí. grandes redes de supermercados. Mas é importante a gente sensibilizar mais o nosso empresariado também, Uhum, de ter um pouco mais essa sensibilidade e abertura para uhum. essa população, porque existe um preconceito também da rede do empresariado de colocar, de Com essa fato, alguém população, né. trabalhando, né, nas suas empresas, alguém que veio das ruas e que muitas vezes teve envolvimento com drogas. Então existe esse lado também, por isso que nem sempre é fácil a gente conseguir reinserir essas pessoas na sociedade, mas existe esse diálogo constante, esse diálogo com empresas para conseguir vagas de emprego, esse diálogo com a saúde, mas é como eu disse, eu acho que esses dois, como você colocou, né, a questão da segurança, das drogas e a questão econômica, são os dois Muito principais é, fatores tá ali muito que triste nos isso. impõem esse desafio. Eu acho que é o desafio do século, né, eu não estou falando só do Rio de Janeiro, eu falando do Brasil, a população de rua ela cresce, não só no Rio, ela Sim, cresce em todas as grandes cidades, e que hoje é um problema de política pública. Isso daí é fato, não tem como a gente controlar só com uma pasta, são várias pastas, unidas num único objetivo, que é tentar resolver isso. Você vê a própria Cracolândia em São Paulo, que você está aí batendo há anos, que tira de um lado, corre para o outro, tira do outro, vai para um lado, é. e a gente não consegue resolver. Léo, a minha pergunta para você é o seguinte: você entrou na política muito cedo, né? Que você hoje, esse Léo de hoje, com 28 anos, diria para aquele rapaz lá atrás, quando entrou para a política? Olha, eu não sei dizer exatamente quando que eu entrei para a política, porque como eu disse, 14 anos, você disse que já estava lá. como eu disse, eu nasci na política É, porque meus pais já sempre estavam lá. trabalharam É. com a política de alguma forma. Eu, na faculdade, comecei a me envolver politicamente em militância estudantil, então eu já Uhum. considero isso um pouco já algum envolvimento com a política e na política partidária ali já com 20 anos ali. O que você diria para esse rapaz de 20? Eu acho que tenho tido grandes aprendizados, assim, acho que ter o aprendizado da Assembleia Legislativa foi muito importante, ter o Claro. aprendizado partidário, de campanhas eleitorais, que é uma coisa que eu gosto bastante, que é bem desafiador, mas Debate. que é bem, energizante as campanhas eleitorais, certo? E é ter agora experiência na gestão pública, Uhum. que sem dúvida alguma foi o maior desafio da minha vida até hoje, ter essa experiência na Secretaria de Assistência Social, mas eu pude aprender bastante, tenho aprendido bastante. E você tem uma referência que cá para nós é ímpar, né? Carlos Lupe é uma referência para o Brasil inteiro de política, né. Seu pai é vamos desculpar, ele é uma referência, ele é um aprendizado. Quem quer aprender política
vai sentar um pouquinho e conversar com ele, né. Sou fã dele, eu quero parabenizá-lo pelo filho que ele colocou aqui na minha frente, é um orgulho muito grande para sua família ter um jovem, como eu disse no início, tão preparado, tão estudado e que tem se dedicado à política pública do nosso município, né, Léo? Porque é difícil você ver um jovem como você dedicado à política. Você, Cavalieri e outros que estão na política estão muito A gente preparados. tem vários secretários jovens hoje, Jovens, né? sim, João Pires, Joyce. Joyce Trindade, eu conheço, Cíntia, né? E outros que eu já tive a oportunidade, Cíntia já esteve aqui, né, da Metropolitana, já esteve aqui, já tive a oportunidade de entrevistá-lo, João Pires, já tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui também. E é muito, assim, para a gente que está aqui do outro lado, é muito Uhum. orgulho, como eu falei e repito, a gente vê o preparo de vocês, porque isso contribui com uma política hoje diferente da que estava lá atrás, né? A qualidade e o desempenho de vocês trazem para a população um outro olhar, um viés da política diferenciado. E falar de políticas públicas hoje com vocês é de outro patamar, é de um outro mundo. E a gente saber que nós temos a política pública jovem contribuindo com a política pública inovadora é, sem dúvida nenhuma, um, quiçá um outro país, né? Eu espero que você possa ter um caminho aí dentro da política maior ainda, que você tenha portas abertas, escancaradas para o seu caminhar. Dá para a gente ver aqui que é um desejo seu também, né? Você tá com a política no seu sangue, não tem como a gente negar. É, assim, de todas essas experiências que eu tive, eu acho que assim, no partido a gente coloca ali a nossa ideologia, Uhum, todas as nossas intenções e sonhos para a sociedade. No parlamento, que você trabalha também, né, a gente consegue ali ajudar a transformar um pouco a sociedade, mas com algumas limitações ainda. sim, E na gestão pública, a gente tem a oportunidade de ver a política pública na trabalhando de ponta. venta. Claro que tem limitações também, Uhum, infelizmente a gente não consegue ajudar todo mundo, a uhum. gente tem frustrações diárias, a gente mata um leão por dia na administração É, pública, mas é muito gratificante poder ver as pessoas o felizes, resultado. as crianças felizes, as mães ganhando um benefício social, as famílias ali sendo acolhidas, ver vidas transformadas, como eu citei aqui, isso é muito gratificante. Então, essa experiência na assistência social com certeza me traz ainda mais maturidade e preparo para a política. E eu tenho falado muito sobre a necessidade de renovação política. Você falou Importante. aqui, e obrigado pelos elogios. Imagina. Acho que é muito importante a gente renovar a política. A gente está vendo isso está acontecendo no país inteiro, Sim. em diferentes partidos, de diferentes espectros políticos. Uhum. Então, assim, eu tenho o prefeito João Campos, de Recife, Noviço, que é super noviço. novo, É. né, e que é um dos mais bem avaliados do Brasil. Uhum. A Tabata Amaral, em São Paulo. Tem o Nicolas Ferreira, que foi o deputado federal mais votado do Brasil. Sim. Então, diversos partidos, da esquerda à direita, você está tendo a renovação política. E eu considero que o PDT não pode ficar para trás. Não. Por isso que eu tenho apostado muito na renovação. Me colocando, né, me colocando politicamente, tive a oportunidade de assumir, no final do ano passado, o diretório municipal do partido. Acho que é Uhum. importante colocar isso. Claro. O diretório foi presidido nos últimos 10 anos pelo Augusto Ribeiro, que hoje é nosso chefe de gabinete na assistência social. O Augusto já foi secretário de trabalho, tem uma trajetória Carreira. aqui também. É. E ele me convidou, porque ele não queria continuar mais como presidente municipal, e me convidou para assumir, Olha, aos 28 anos, o diretório municipal do partido. A gente fez a convenção. E ali eu me preocupei muito em fazer uma renovação desse diretório. Então a gente renovou ali quase, mais de 40%, eu diria. E eu me preocupei em colocar jovens também, assim como eu, nesse que diretório, bacana. porque é fundamental a gente ter essa renovação e tentar trazer ao máximo diversidade, diversidade racial, diversidade de gênero, Uhum. trazer inclusão na política. Isso é Eu acho importante. que isso é o caminho no qual é um desafio que a gente tem que percorrer na política ainda. A política ainda é pouco inclusiva. A gente ainda vê Concordo, poucas mulheres na política, a concordo. gente ainda vê poucos negros, a gente vê poucos jovens. A gente precisa realmente ter mais inclusão na política. Eu acho que você falou a palavra fundamental que muita gente ainda não se ligou em pronunciar, que é a inclusão na política. A política ela é inclusiva desde o seu primeiro ponto do start até o final. E quando o jovem, ele dentro
da sua jornada, do seu trabalho, ele se preocupa com a inclusão, isso o Léo, isso já nos traz uma grande, assim, uma grande satisfação. Por quê? Porque inclusão é para todos. Eu falo aqui sempre que quando você traz a inclusão para dentro da sua pauta, ela já é muito positiva, que ela favorece não só o negro, mas o portador de deficiência, a mulher, a pauta LGBTQIA+, ela traz o nordestino e principalmente aquele que a gente não enxerga, né, aquele que possa de alguma forma estar excluído da sociedade, que possa ser até o próprio analfabeto, que esse é invisível, a invisibilidade dele, ela é excluída de pronto, porque se o cara é analfabeto, ele não é incluído em lugar nenhum. E a dificuldade dele arrumar emprego, a dificuldade dele se colocar na sociedade, e ninguém enxerga, porque ele fala, ele anda, ele não tem dificuldade nenhuma, deficiência, todo mundo acha que está ok, mas eu vejo isso por algumas pessoas que eu lido, no dia a dia, que eu enxerguei da dificuldade deles em mudarem até de emprego, porque são analfabetas, eles só sabem escrever o nome e o número do telefone, olha que loucura. E aí a gente volta para a questão da educação. Exatamente, olha Tudo que é educação. loucura. E eu vejo, por incrível que pareça, Léo, é um rapaz que eu conheço, ele tem 24 anos, é casado, tem filho, o filho está na escola, a mulher sabe ler e escrever, super bem alfabetizado, e ele é analfabeto. Ele é um porteiro, uma pessoa maravilhosa, e ele não consegue emprego outro a não ser de porteiro, porque ele é analfabeto. E ele só sabe escrever o nome. E o número do telefone ele só sabe escrever porque ele grava aqui a voz no celular e fala. E eu só descobri isso quando uma vez eu pedi para ele escrever um recado e ele não conseguia escrever. Eu falei: "Fulano, dona Flávia, eu sou analfabeto". Eu falei: "Analfabeto? Com 24 anos você não conseguiu estudar até hoje?". "Ah, eu saí da Paraíba para cá, para o Rio de Janeiro, eu não tive oportunidade de estudar, e eu não consigo outro emprego a não ser esse daqui". Então, para você ver, quando a pauta da inclusão, ela traz também a educação, ela já é um grande avanço no nosso país. Com certeza. Eu acho que nós jovens na política, a gente tem o desafio de pensar o futuro, os Sim, próximos 10, 20, 30 sem anos dúvida. da política. Então a questão da educação ela é fundamental, porque envolve a questão do trabalho. Então Claro. a gente vê um futuro aí com a tecnologia, com a inteligência artificial, as transformações do mundo do Uhum. trabalho. Cada vez mais hoje se fala-se menos em serviço público, né? Infelizmente, que eu sou um defensor do serviço público, Idem. mas a gente está vendo cada vez mais o mundo do trabalho apontar para uma precarização. Então, o trabalhador hoje que trabalha em cima de uma bicicleta de aplicativo, se ele sofre um acidente nessa bicicleta, ele vai ficar sem receber nada, porque ele não vai ter nenhum tipo de auxílio, Uhum. porque não tem mais direito trabalhista Acabou. nessa profissão dele. Uhum. Então, a gente precisa pensar muito nesse mundo do trabalho e do que é futuro para os jovens. A gente tem o desafio das redes sociais também, como Principalmente. que nós políticos vamos nos comunicar pelas redes Uhum. sociais Uhum. e nos comunicarmos com os jovens. Eu tenho sobrinhos, eu tenho um sobrinho, meu sobrinho mais velho tem 15 anos, e ele acompanha tudo pelo TikTok. E eu já sou de uma outra geração que eu tô com quase 29, e o TikTok, eu tenho o desafio de aprender essa linguagem do TikTok para conseguir me comunicar com essa geração que daqui a pouco, com 16, 17, vai estar votando nos representantes eleitos. E Exato. eu vejo que essa nova geração precisa ainda despertar para a importância da política. Concordo. As pessoas estão. Acho que hoje em dia, se duvidar, é mais fácil levar um idoso que não precisa mais votar Mas para para votar do que, de fato, o levar jovem esse você convencer. jovem de 16 anos, convencer Perfeito. ele a votar. Com Porque os jovens estão muito descrentes e Sem dúvida. despolitizados. Sem dúvida. Então a gente tem um desafio de conseguir se comunicar com essas novas gerações. Sem dúvida. Léo, quero agradecer imensamente a oportunidade de ter Uhum. você aqui no Fala Pública Podcast. É um prazer muito grande. Como eu disse, a gente sabe das agendas atribuladas e ter a oportunidade de entrevistar você é sempre muito boa. Nós colocamos aqui de portas abertas. Queria que você deixasse suas redes sociais para a gente seguir e no que a gente puder contribuir ainda mais, nós estamos aqui. Retorne sempre que você quiser. Fala aqui pra gente, pra essa câmera aqui, quais são as suas redes sociais. Eu que agradeço, Flávio. Parabéns por essa iniciativa de ter um podcast para falar de política, para trazer políticos e mostrar também outro lado da política. Eu acho que isso é muito Obrigada. importante. E eu vou falar aqui minhas redes sociais para quem quiser seguir
acompanhar, se interessou pelo trabalho da assistência social, para quem se interessou pelas minhas ideias, para quem é brisolista, para quem é progressista, me segue lá nas redes sociais, leolupe.rio. Lupe é L-U-P-I, leolupe.rio. Tem no Instagram, no TikTok, no Facebook, podem me seguir lá, que eu tô lá sempre abordando essas pautas, falando de assistência social, de educação, de trabalho, de renovação política e, acima de tudo, de Rio de Janeiro. Isso, muito bom. Parabéns, Léo. Fico muito feliz. E, pessoal, Fala Pública Podcast fica aqui por hoje, agradecendo a você. E estamos aqui no Instagram, Fala Pública Podcast, doutora Flávia Aguiar e Pietro Bernardi. Não perca o nosso próximo convidado na próxima semana também, daquele jeito que você sabe. Até lá.